Sejam muito bem-vindos. Nós queremos agora compartilhar dicas práticas para ajudar você na aprovação do seu concurso público. Então, vai colocando aqui nos comentários de onde é que você está assistindo essa primeira aula. A ideia é nós trazermos insights bem objetivos, bem práticos e de uma maneira bem rápida também, para poder otimizar seu tempo e que você possa usar isso como uma ferramenta, como um trampolim para você saltar esses desafios, para você mudar de fase, para você melhorar, aprimorar, desenvolver competências, habilidades que vão te ajudar nesse processo de estudo e de aprendizado, né? Nesse processo de organização, nesse processo de estratégia, nesse processo de dedicação, né? Nesse processo de planejamento. E aí nós vamos falar de vários assuntos, eu vou me debruçar aqui com vocês, falando da minha experiência, da minha expertise, daquilo que eu vivi ao longo desses anos como aluno, como concurseiro, como professor de cursinho. Eu queria falar desses 5 erros que são extremamente frequentes no meio de quem está intencionando, de quem está fazendo concurso, tá? O primeiro dos erros é um erro que eu diria que é dos concurseiros iniciantes, daqueles que estão iniciando a jornada, que estão ainda no âmbito do desejo, da intenção, não estão tão organizados assim, não têm experiência assim, que é o erro de não investir. Tá, mas não investir como? É aquele arquétipo do concurseiro mesquinho. Ele não quer gastar dinheiro, ele não quer gastar tempo. Então, é uma pessoa que pesquisa os cursinhos e aí ele começa a procurar os cursinhos que são mais baratos, que estão mais em conta, que estão ali com os melhores preços. Mas, ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele está se perguntando, mas será que esse cursinho é tão bom? Será que ele vai me atender? E é uma pessoa que normalmente ela se limita a comprar uma apostila ou conseguir algum material, né? É uma pessoa que não quer investir de forma alguma. Esse candidato, né, esse arquétipo do concurseiro mesquinho, é um candidato que muito provavelmente ele não acredita que ele vai passar. Quando ele intenciona gastar o mínimo possível, ele está fazendo isso porque ele sabe que o que ele gastar, ele está jogando fora. E esse candidato é um candidato, então, que não vai investir não vai investir o seu tempo, não vai investir o seu dinheiro, ele não vai fazer buscas, ele não vai fazer grandes movimentos. Ele pode até fazer a inscrição, ele pode até ir fazer a prova, mas ele sempre vai procurar investir o mínimo possível. O segundo erro muito comum, tá? E aí a gente avança um pouco, mas continua dentro desse aspecto dos concurseiros iniciantes, são aquelas pessoas que elas não leem o edital. São pessoas que elas se cansam quando elas olham todas aquelas letras miúdas, organizadas, né, horizontalizadas. Elas normalmente não têm informação. Eu vejo que a pessoa ela não leu o edital para tirar informações para a sua preparação. Além da data da prova, há no edital muitas informações cruciais para o seu processo de aprovação. Por exemplo, pré-requisito, sem falar da questão de salário, de atribuições do cargo, número de vagas, qual é a destinação para vagas para pessoas PNE, né, portadores de necessidades especiais, se é um concurso regionalizado, se tem vagas para uma região, ou se é um concurso nacional, quais são as disciplinas, as matérias que são abordadas na prova, o que vai cair, se a prova é dividida em provas objetiva e prova discursiva, se a prova discursiva é uma redação, qual é a nota de corte, né? Qual é o mínimo que você pode fazer individualmente e coletivamente, alguns editais que estabelecem que os mínimos são entre prova básica e prova específica, então engloba o grupo de provas básicas e o grupo de provas específicas, né? Então, todas essas informações, elas estão dentro do edital.
Então, as pessoas que não leem o edital, elas não estão jogando o jogo certo. Talvez elas achem que isso leva muito tempo, é muito desperdício. Esse arquétipo que não lê o edital é o arquétipo do jogador de loteria. Ele está fazendo esse concurso tentando a sorte. Ele vai com aquilo que ele tem. Muito provavelmente, ele também não acredita na aprovação, ou ele é tão iniciante nesse processo que ele não entende o grau de dificuldade. Ele não consegue perceber que fazendo isso ou deixando de pegar essas informações, ele está saindo do jogo completamente. Queridos, você que é concurseiro e é um concurseiro iniciante, eu quero te deixar aqui com você um recadinho muito importante. É mais fácil você ganhar na Loteria Federal do que você passar num concurso sem a devida preparação. Não adianta você querer chutar a letra A, chutar a letra B, achando que você vai conseguir fazer o mínimo para ser aprovado, porque isso não vai acontecer. Então, se você é desse arquétipo que está tentando a sorte, eu quero te desanimar aqui. Pare de fazer isso, corra, olhe o edital e retire dali o mínimo de informação possível. O que seria isso? Informações sobre o cargo, que é quantas vagas são, quais as atribuições, quais os pré-requisitos, precisa de um certificado? Certificado é de nível superior ou é de graduação? Essas informações, elas vão ajudar a organizar o material, a organizar suas estratégias, organizar suas ações para o concurso público. Então, fuja desse arquétipo que quer tentar a sorte e não lê o edital. Você precisa ler o edital. Terceiro e tão importante arquétipo é o arquétipo do procrastinador. Todo o planejamento deles está no futuro. O concurso vai acontecer daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, e ele se programa assim. Deixa terminar esse mês, que no mês que vem eu costumo estudar. Deixa terminar essa semana, que na semana que vem eu costumo estudar. E eu quero te dizer, no amanhã ninguém faz nada. No amanhã ninguém trabalha, no amanhã ninguém executa. O amanhã, ele é um espaço na nossa vida em que nós não realizamos nada. O que você precisa fazer hoje. Você precisa se programar hoje. Mas eu não tenho tempo, eu estou muito comprometido, eu tenho compromisso, eu tenho prova. Faça o mínimo. Comece a se agendar para hoje, porque o que você precisa é de movimento. Vocês viram a logo, a arte da jornada da aprovação é uma escada. Por quê? Porque toda aprovação é uma sequência de passos que você precisa dar. E se no topo da escada que está a sua aprovação, não tem como você chegar no topo sem que você tenha o movimento correto, o movimento para cima. E o movimento para cima é você trabalhar com o tempo que está disponível para você. O passado não está disponível para você. O futuro não está disponível para você. Mas o presente, o agora, o hoje, esse sim é o seu tempo de trabalho, é o seu tempo de resultado. Está muito atarefado, tem muita coisa para fazer, não está bem de saúde, faça o mínimo, mas faça. Por quê? Porque quando eu me habituo a trabalhar no amanhã, eu estou me habituando a procrastinar. Toda jornada, seja uma jornada de 100 metros, seja uma maratona de 10 quilômetros, 20 quilômetros, seja a escalada de uma montanha, toda jornada, ela é uma sequência de passos. E se você está programando seus passos para amanhã, você está adiando chegar no seu destino. Então, preste atenção, o que você tem para fazer hoje, você tem que começar hoje. Você tem que começar agora, ainda que seja um passo pequeno. Por quê? Quando você consegue concluir isso, quando você consegue dar esse passo, fazer esse movimento, você cria uma cinética interna e uma cinética externa que vai te ajudar a dar os outros passos. E quanto mais movimento você tem, quanto mais movimento você faz, mais você consegue armazenar energia para se direcionar a esse objetivo. Então, veja, quem trabalha com o futuro e se acostumou com esse modelo é uma pessoa que tem dificuldade para agir. Aquelas pessoas que conseguem trabalhar o presente
e projetar estratégia para o futuro, eles sabem agir e eles sabem o que precisam fazer. O quarto erro muito comum no meio dos concurseiros, e aí eu já vou falar, não é para esses concurseiros iniciantes, mas são para aqueles concurseiros intermediários, é estudar todo o edital, todo o conteúdo programático. Queridos, quem está estudando todo o edital não está jogando o jogo certo. As pessoas que estão estudando tudo, elas não estão direcionadas. Toda prova de concurso, ela vai ter um foco. A prova sempre vai estar voltada a um contexto. Então, quando você pensa numa prova de concurso, pense assim, use a mentalidade do elaborador de prova. O elaborador de prova, ele tem uma porcentagem de questões que são fáceis, uma porcentagem de questões que são difíceis e uma porcentagem de questões que estão intermediárias, nem muito fáceis, nem muito difíceis. Veja, se eu emprego toda a energia e todo o meu tempo a estudar o conteúdo programático de uma forma totalitária, querendo fechar tudo, sem dar foco, sem dar ênfase, eu não estou sendo estratégico. E o que você pode fazer para descobrir o que é importante? A melhor informação, a melhor bússola para isso são as provas anteriores. É você olhar o que está caindo nas provas. E o quinto e último erro, concurseiro não ter uma estratégia. Ele não sabe exatamente do que ele precisa. Imagina que o seu concurso é um concurso de média ou de alta complexidade. Analista do TCU, da área de nível superior do judiciário ou do legislativo, carreiras de Estado. Para esses concursos, nós temos poucas vagas, temos muitos candidatos. São candidatos que costumam estar bem preparados. São candidatos que costumam estar estudando bastante. Então, são candidatos que você precisa ter um diferencial. E diferencial para esses concursos é você ter estratégia. Eu vou dar um exemplo muito prático para vocês. No ano de 2000, saiu um concurso para o Ministério Público para a área de saúde, que é a área que eu trabalho, um concurso para a área laboratorial. Nessa ocasião, eu trabalhava num grande laboratório, um laboratório super reconhecido, de uma rede de hospitais particulares aqui no Brasil, que é uma rede de hospitais extremamente conhecida, que tem modernidade, trabalhava preparando os profissionais de saúde. E aí, junto comigo, alguns colegas desse laboratório que trabalhavam junto comigo também estavam estudando para esse concurso. E aí eu lembro que eu imprimi algumas provas, e aí eu comecei a responder as provas, mas eu comecei a pensar, qual é o meu diferencial? Comecei a me questionar, qual é o meu diferencial em relação aos meus candidatos, aos outros candidatos? E aí eu pensei, aqui eu estou com a equipe mais bem preparada para esse concurso. A turma que está aqui é uma turma que, para trabalhar, exige muito conhecimento. Então, não são pessoas que estão acomodadas com a prática, são pessoas que reúnem a prática e a teoria durante todo o tempo, durante toda a sua atuação, durante toda a sua atuação profissional. E aí, eu comecei a responder as provas e a perguntar para alguns colegas sobre as questões que eu estava encontrando nessas provas anteriores. E, queridos, pasmem, o que eu percebi? Eu percebi que nas questões objetivas, que você tem a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, né? Que é o trivial, às vezes tem algumas bancas que só colocam até a letra D, né? Mas, no geral, são 5 proposições. Toda vez que eu perguntava alguma coisa para um colega que trabalhava comigo, ele não tinha a resposta na ponta da língua. Ele não sabia falar diretamente, ele não sabia falar exatamente qual era a resposta no vazio, né? No vazio da pergunta. Aí eles sempre me perguntavam, me dá as questões. E aí eu começava, letra A, tal, 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 tal. Depois que eu li as 5, eu vou dizer, quase que 100% das vezes eles acertavam. Por quê? Porque eles sabiam o que não era e eles tinham um conhecimento de base para eles poderem fazer escolhas assertivas. E aí, uma vez ou outra, eles tinham dúvida, mas toda vez que eles tinham dúvida com a questão certa. Eles tinham dúvida com a questão
entre a certa e uma errada. Então, não era uma dúvida qualquer, era uma dúvida direcionada. E aí eu comecei a perceber, os meus concorrentes estão bem preparados. E era um concurso de 2 vagas, um concurso nacional de 2 vagas. E aí, o que eu decidi fazer? Eu decidi estudar aquilo que era mais difícil. Exatamente isso. Aquele conteúdo que era o conteúdo mais complexo para estudar no concurso, veja, é um conteúdo que vai levar tempo para estudar. Um conteúdo que é simples, um conteúdo que é fácil de ser aprendido, você vai assimilá-lo mais rápido. Mas um conteúdo que é complexo, você vai levar muito mais tempo. Então, pensa comigo. Se eu estou carregando, né, 1 metro cúbico de algodão, eu tenho um esforço X. Agora, se eu estou carregando 1 metro cúbico de madeira, eu tenho um esforço muito maior. Por quê? Porque a dimensão do algodão tem uma densidade menor do que essa dimensão de 1 metro cúbico de madeira. Conteúdos mais complexos, eu preciso de mais tempo para aprender, eu preciso de mais esforço para aprender. Conteúdos menos complexos, eu consigo assimilar mais rápido e passar para um outro conteúdo. Mas eu decidi fazer isso por quê? Porque isso seria o meu diferencial. Se eu não escolhesse estudar aquilo que era mais complexo, eu estaria gastando meu tempo para me nivelar com os meus colegas. E eu passei em 2º lugar nesse concurso. Pensa comigo, passar num concurso é como escalar uma montanha. Você sabe qual é a distância dessa jornada? Você sabe o que você vai precisar? O que você pode levar na sua bagagem? O que eu quero que vocês percebam, e a gente vai estar compartilhando isso nessa jornada da aprovação, é que o concurso, ele é uma coisa extremamente acessível. Ele só não é acessível porque nós não lidamos da forma correta. A gente trabalha muito assim, saiu o concurso, eu desejo passar, eu queria passar. Só isso não é suficiente. Você precisa de um pouco mais. Gente, até mais. Forte abraço, até a próxima aula.